Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Nesse vídeo então eu vou seguir agora e falar um pouquinho para vocês sobre mecanismos combinados de transferência de calor. Então o que acontece? De um modo geral na natureza a gente não vai encontrar as coisas acontecendo só condução, só convecção, só radiação. A gente vai encontrar as coisas acontecendo em conjunto. O que pode acontecer e o que se faz na questão do equacionamento é você verificar, por exemplo, vai sempre ter um mecanismo que domina o fenômeno, né? Então, por exemplo, eu vou ter mais a convecção com maior peso naquele meu problema, né? Ou a condução vai ser a maior situação ali, então eu vou fazer esses ajustes na hora de equacionar. Mas de qualquer forma, vale aqui a gente fazer pelo menos um ou dois exemplos sobre mecanismos combinados, né, que é o caso aqui. Então, eu vou resolver junto com vocês. Acho que dois aqui exemplos vão ser suficientes. Tem mais também lá no material de aula lá de vocês no PDF, tá? Então, vamos considerar aqui, nesse primeiro exemplo, uma parede plana. Então, a gente viu lá, né, como que é a condução, por exemplo, na parede plana, tá? Situada entre dois fluidos diferentes, de diferentes temperaturas. Então, por exemplo, o fluxo de calor gerado, aqui dentro de um forno eu tenho uma combustão, né? Ou seja, está bem mais quente. Eu tenho a parede do forno e eu tenho a temperatura externa do ambiente, que é bem menor. Então, eu teria algo mais ou menos acontecendo com esse perfil. Eu tenho uma convecção, né, do fluido quente que está dentro do forno aqui. Vou ter uma temperatura 1 para uma temperatura 2. Depois aqui eu tenho uma condução através da parede desse forno. E depois eu tenho uma outra convecção entre a parede do forno e o ar que está do lado de fora, o ar ambiente, tá? Então aqui eu teria uma situação de um fluido quente, né? Vou colocar dessa forma aqui. Fluido quente, ou seja, uma temperatura maior. E aqui um fluido que a gente pode dizer que é frio, né, por uma temperatura menor, tá? Eu vou ter aqui uma espessura de parede que eu vou chamar de L, e se eu fosse ilustrar esse problema através das nossas resistências, eu teria a seguinte situação, ó. Eu tenho aqui a minha temperatura T1, aí eu tenho a resistência equacionada pela convecção. Depois eu tenho a temperatura 2, eu tenho a resistência da condução pela parede, chego na temperatura 3 e tenho novamente a resistência relacionada aqui à convecção. Então eu teria aqui nesse caso aqui, 1 sobre H1 vezes A. Aqui eu teria L sobre K vezes A, né, porque é uma parede plana. E aqui de novo 1 sobre H2 vezes A, tá? E aí, como é que a gente montaria as equações para determinar o fluxo, né? Eu teria o que seria igual a H1 vezes a área T1 menos T2, certo? A outra equação, né, dessa segunda parte aqui seria o meu K vezes A dividido por L, de T2 até T3. E por último, essa terceira parte aqui, H2 vezes A de T3 até T4. Tá? Então, esse aqui seria o equacionamento dessas três partes aqui. Né? Posso olhar apenas aqui, né, para a minha representação. E aí, colocando as diferenças de temperatura em evidência, tá? A gente vai chegar, né, da mesma forma como fizemos anteriormente, em T1 menos T2, mais T2 menos T3, né, mais T3 menos T4, que vai ser igual ao meu Q, que é o fluxo que eu quero determinar, junto das resistências, né, que vai ser 1 sobre H1 vezes A, mais L dividido por K vezes A, mais 1 sobre H2 vezes A. Aqui essas temperaturas intermediárias não vão ser necessárias, como a gente já viu na condução da parede plana. Eu vou chegar em T1 menos T4, que vai ser igual a Q, e as resistências, né?
1 sobre H1 vezes A, L, K de A, e 1 sobre H2 vezes A. Tá? Perceba que eu chego naquela configuração em que eu vou ter o Q, vai ser um ΔT, T1 menos T4, dividido pela soma aqui das resistências, que eu vou chamar de R1 mais R2 mais R3. Então, a gente retorna naquela situação de análise de mecanismo combinado com essa carinha aqui. Tá? E aí facilita bastante a nossa análise e a nossa vida. Tá? Agora eu vou pegar um exemplo numérico aí para a gente aplicar essa situação aí, tá? Então imagina que eu tenho aqui a parede de um edifício, né? Então, deixa eu só ajustar a folha aqui, né? Então suponha que eu tenho a parede de um edifício, aqui o meu exemplo, tá? Tá aqui a parede. Recortei um pedaço da parede. E essa parede tem 30,5 centímetros de espessura, tá? 30,5 centímetros de espessura. E foi construída com material que tem um coeficiente de 1,31 watts por metro de Kelvin, tá? Em um dia de inverno, foram medidas as seguintes temperaturas. A temperatura, aqui eu vou dizer que é o lado de dentro, né, da casa, e aqui o lado de fora da casa. A temperatura no interior, tá? Que eu vou chamar de T1 aqui, temperatura medida no interior da casa é 21,1 graus Celsius, certo? E a temperatura da face interna da parede, que seria aqui um T2, né? Eu vou chamar de T1, aqui eu vou ter um T2, está 13,3 graus Celsius. Então, aqui está mais quente do que a parede. A parede da face externa, ela tá, que eu vou chamar de T3, ela está com menos 6,9 graus Celsius, né? Talvez não seja no Brasil isso, né? Então eu tenho essa situação, tenho uma convecção aqui, uma condução através da parede e uma próxima convecção aqui. E uma temperatura medida lá fora no ambiente está menos 9,4 graus Celsius, tá frio pra cacete, né? Então, aqui é uma situação em que eu tenho uma combinação de mecanismos. Tenho uma convecção dentro da casa, depois tenho uma condução através da parede da casa e, por fim, tem uma outra convecção da parede com o ambiente externo, né? Então, tenho aqui a minha área de camada limite, né? Que vai até onde a gente utiliza a parede. Se eu for montar o nosso diagrama de resistências, eu teria isso aqui, né? T1, a resistência aqui, que seria 1 sobre H1 vezes a área. Depois eu teria uma condução, né, que seria um L dividido por K vezes A. E depois, de novo, uma convecção, conforme aqui apresentado. Certo? Então, ele deu essas informações e ele pede, o que ele quer saber? Ele quer saber justamente os coeficientes de película. Então, o que ele quer saber, né? Quais os valores de H1 e H2, os coeficientes de película, tá? É isso que ele quer que a gente determine aqui. Muito bem. Como ele não fornece para a gente informações de área, então eu vou considerar a área tudo em função de metro quadrado, tá? E vamos lá. Bom, como a gente viu, quando a gente tem essa situação de série aqui, né, eu tenho a soma das partes, o fluxo de calor ele pode ser obtido em uma dessas partes, como por exemplo a condução através da parede, né? Então, deixa eu cortar aqui. O fluxo, vou escrever aqui, ó, o fluxo de calor, que é o meu Q minúsculo, pode ser obtido através da condução na parede. Então eu vou ter que o meu Q vai ser ΔT dividido por R, tá? O meu ΔT vai ser T2 menos T3 e o meu R vai ser L dividido por K vezes A.
T2 eu tenho 13,3 graus Celsius, menos T3 eu tenho menos 6,9. Tomem cuidado, né, pessoal? A temperatura é negativa, o menos acompanha. O L é a espessura da parede, vai ficar 0,305, que é em centímetros para metros. O K ele forneceu 1,31, já está em sistema internacional. E a área 1 metro quadrado, como eu falei. Fazendo essa conta, eu consigo chegar num fluxo de 86,76 watts, né, por metro quadrado. Né? Então aqui eu tenho 1 watt para cada metro quadrado de parede da casa. Agora, para calcular os coeficientes de película, basta eu fazer o seguinte, vou analisar também parcela a parcela aqui, né? Então eu vou ter que o que eu já conheço, vai ser, nessa parcela aqui, T1 menos T2 dividido pelo R. O que é o R? 1 sobre H1 vezes A. Então, olha só, o que eu tenho? 86,76. Aqui eu tenho as temperaturas 21,1, o T2 menos 13,3, dividido por 1 sobre H1 vezes a área, que é 1 metro quadrado. Passo para lá multiplicando, o meu H1 vai ser igual, né, aí vai ficar 80 dividido pela diferença, aqui, entre 21 e 13, e o resultado aqui vai ser 11,12 watt para cada metro quadrado de Kelvin, certo? A mesma lógica eu sigo para encontrar o coeficiente, né? Então aqui eu tinha o meu H1 e aqui o meu H2, né? Que era o que ele queria encontrar, os coeficientes de película, tá? Vamos verificar agora se, né, o coeficiente é maior ou menor fora da casa, né? Dá para a gente ter uma ideia aí, mas vamos fazer a conta, né? O que vai ser T3 menos T4 dividido por 1 sobre H2 vezes a área. Então, 86,76 vai ser o T3 menos 6,9 menos 9,4, dividido por 1 sobre H2 vezes a área, que é 1. Fazendo a conta aqui, eu vou chegar no H2 de 34,72 watts para cada metro quadrado de Kelvin, certo? Então, ou seja, a gente pode perceber aqui, eu tenho uma diferença de temperatura, que é um pouco menor, o que me dá um coeficiente de película maior, né, em função aqui do equacionamento. Beleza, gente? Então, essa foi um exemplo de exercício, né, e de questão quando eu tenho, então, mecanismos combinados aí.